Sou Márcia, médium, vidente sensitiva e clarividente, e nós vamos falar hoje sobre Aníbal, a origem do mal. Aníbal, a origem do mal começa em uma cinematografia, uma sinopse muito complexa, a nível de psiquiatria profunda. Então, eles começam na Lituânia, em 1944, no final da Primeira Guerra Mundial, aonde os russos estão invadindo e expulsando os alemães. E isso vai ser um impacto muito grande na vida de Aníbal, que ele vem a mostrar isso na sua sinopse. E ele vai então para um pier, e lá no pier, diante a casa dele, ao castelo, porque ele é um conde de origem nobre, ele escreve um M, de Misha. Então ali ele grava profundamente na madeira entalhada todo o arquétipo de sua vida, ou seja, o arquétipo do justiceiro. E a Misha, ela vai nessa questão toda, sendo sua irmã e reportando isso. A família então está de mudança, levam baús, baldes e uma banheira. E para a cabana. O arquétipo ali da cabana nós entendemos que é o lar, que é a paz, que é as férias. E a mãe tenta passar isso. A mãe mostra ao Aníbal as joias da família e leva essas joias da família e leva para a cabana. Lá ela coloca na boca de um urso, ou seja, o urso como o socialismo abocanhando os bens das pessoas de posses, das pessoas com dotes. Então ela se sente ali naquele momento privilegiada, sendo uma pessoa de origem, né, como se diz, ou de origem privilegiada, aonde a sociedade vai interceptar, diferente dos Estados Unidos, diferente de outros países, onde a classe média é mais acessível, é investido na classe média como funcionalidade do mundo, eles começam a investir entre classe superior, do topo, e a classe baixa, dando poderes à classe baixa para a classe baixa intervir com a classe média. Essa é a questão, é o esqueminha. Então, o que eles fazem isso? Acabando assim com os disparates imensos, né? Colocando nessa questão, o intuito é colocar as pessoas no mesmo nível, mas não. Dentro desse socialismo só existe o topo e a classe baixa, dentro desse método linista. Então, o que eles fazem? Eles vão para essa cabana e lá o arquétipo é o arquétipo da família, é o arquétipo da casa, é o arquétipo do lar, é o arquétipo onde você está ali em paz tirando férias. E a mãe dá banho na criança numa banheira com ouro. Há um simbolismo aí um pouco romani cigano. Então a Europa está sendo invadida, os SS entraram, estão matando todas as pessoas, inclusive pessoas que fazem comidas e são judeus para os nazistas. Então a xenofobia é imensa, não há explicação, é doentio. E existe os que estão ali da Lituânia lutando ao lado dos nazistas, mas são guerrilheiros, são pessoas que estão ali por dinheiro. E esse grupo de guerrilheiros da Lituânia estão perdendo postos porque o líder da SS é deposto. E eles vão lá e matam com uma Luger o principal líder da SS naquele acampamento. Os russos estão invadindo com tanques, eles invadem o terreno do pai da menina e botam eles para fora. Lá há uma explosão vinda do céu entre os alemães e os russos, aonde bate o avião ali, explode tudo, a gasolina, e dá um vácuo no ar. As bombas são acionadas, as armas são acionadas e ele sozinho, a criança, o Hannibal e a Misha ficam sobreviventes. A mãe então corre atrás deles, é alvejada, o pai também, e ali eles ficam no canteiro da casa, no jardim da casa, caídos, abatidos. A noite vem, o dia vem, os lobos descem da montanha e começam a comer os corpos. E aquela criança abre a porta e tem a primeira dimensão do que é a vida e morte. Então ele cuida da menininha que está ali aos seus cuidados e cuida dos corpos dos pais que ele não consegue enterrar e que os lobos estão devorando. E ele olha os lobos devorando e taca pedras para que os lobos se afastem. Começa a ser traumatizante, sim. Começa um processo de
transmutação de aprendizado inconsciente. Aí os russos invadem e os lituanos invadem a casa dele, os mercenários, e ali os mercenários ficam numa fome absoluta, vendo duas crianças ricas. Eles olham um livro e tá ali o nome delas como se fosse hoje as pessoas notórias e as pessoas não notórias. Então, uma diferença de classes imensas nessa questão. E aí eles dizem, olha, nós precisamos comer. E aí resolve abater a menina. E o Aníbal guarda isso no inconsciente dele. Ele cresce, 8 anos depois vai para o mesmo mosteiro onde era a casa dele. E lá ele é tratado como serviçal. Classes, ou seja, você que era o rei desse local aqui, tornou-se o serviçal. Não é mais nada, você vive aqui. Então ele não consegue, não fala com ninguém, mas dormindo ele fala. Então eles descobrem que ele sabe falar. Vem um monitor, embate de forças com ele machuca o monitor e vai pro porão. Lá ele é aprisionado no porão com tuberculoso. Ele abre uma caixa antiga e descobre os manuscritos da tia dele, do tio Robert, o conde. Ele vai pra França. Ele passa pela Polônia, passa pela Áustria, passa por vários locais até chegar à França. A Alemanha é França. E lá ele encontra a tia dele. A tia dele dá a preparação já, porque os iguais se atraem para aquele rapaz. Ela tem um totem do passado, a história dela, que ela foi devastada, a família dela foi devastada, e o Léter também. E aí eles se assimilam perfeitamente, como almas gêmeas, dois psicopatas. Ela alimenta essa psicopatia nele, ensina as lutas marciais, ensina a lidar, polir a armadura dos ancestrais dela a cabeças. Então, cabeças como oferenda. Ele pega aquela máscara, ele vai num lugar com a tia para comprar peixe, vem um homem, a chama de tudo que é nome, dizendo que a vagina dela não era a vagina das outras mulheres naquele tempo. Ele bate no homem, ia matar o homem. E aí ele volta, vê o homem, desenha a face do homem morrendo, porque ele precisa fotografar, ele não tem a memória fotográfica do que vai acontecer, mas ele precisa idealizar, então ele precisa projetar. Ali ele torna-se um psicopata, porque ele está articulando. Quando ele articula, ele vai lá e executa. E quando ele executa, não há ninguém que saiba ali, não há ninguém que vai desarticular ele, porque ninguém sabe. 1960, 1940, ele vai lá e mata o homem a golpes de arma samurai. Ali ele tem a performance do guerreiro, ali ele é o samurai, ali ele é a personificação criada pela japonesa. A japonesa personifica isso, alimenta ele, fomenta ele. Ele leva a oferenda para o Deus ancestral, para o Deus. Tem uma armadura ali, uma armadura de um samurai. Então, provavelmente, há muitas mortes. Então, ele leva essa armadura do samurai e oferta o samurai. E ali ele começa uma oferta pacífica sacrificial. Ele produz os sacrifícios. E ele vai matar um por um. Começa matando o homem, começa matando todos eles. Então, ele vai em busca do outro, que tem uma filha, para assimilar aquela menininha. E ele vê a pulseira da garotinha e sabe que ela é a garotinha, que é a pulseira da Misha. Ele então encontra o outro e coloca num tanque de morte e vai matando um por um a nível de crueldade e sadismo. Então ele utiliza dentro de um tanque de coisa. Ele vai para a faculdade e lá ele torna-se médico e começa a dessecar cadáveres. E ele trabalha com corpos de pessoas que estão sendo guilhotinadas, estão sendo mortas pelo sistema psicopatas. E vai aprendendo tudo. Ele toma o sódio para poder entrar em alfa, abrir o inconsciente dele e atuar aquilo ali como destino, porque ele não consegue abrir o inconsciente dele. Ele só consegue abrir com os remédios. Então ele dorme, abre o inconsciente e descobre que a menina foi sacrifícios. E aí ele começa a transmitir isso como sacrifícios para os outros. E ele mata o outro na floresta, amarra num tronco e puxa até explodir as órbitas dos seus olhos. E vai pegando informação de um a um com requinte de crueldade. E esse homem na floresta, ele arranca suas bochechas, como fizeram com a menininha, e as cozinha no fogo com cogumelos, tornando-se assim um grau máximo de psicopatia, praticando a antropofagia. Então ele é um psicopata nato, ele é um psicopata totalmente, tem que estar fora da sociedade, porque ele vai matar. Agora ele vai matar dentro do sistema dele, do sistema que ele absolve do arquétipo do guerreiro. Então eu sou o guerreiro, eu estou matando em nome da justiça.
É assim mais ou menos que a japonesa implementou a vida dele. Ela vê aquilo tudo, sabe que ele matou o homem na floresta, vê a cabeça do homem lá como oferenda ao sacrifício e fica quieta e começa a assimilar aquilo tudo. Não vê que ele está doente, porque ela também está doente, porque ela também queria fazer isso, porque a família dela, na bomba de Nagasaki, todos, Hiroshima, todos morreram. Então ela queria fazer isso e ele começa a fazer isso por ela. E ele transmite para ela a Misha. No final de tudo, ele vai atrás do chefão com a Luger. Ele coloca ácido para explodir no local. O homem alicia mulheres e tem um lugar onde faz prostituição, vende mulheres. E nesse lugar ele começa a ver o outro que tinha a garotinha, ele vai à casa da garotinha, pega a pulseirinha da Misha. E aí ele volta e vai atormentar o cara, mostrando órgãos que ele pegou no necrotério, dizendo que é a filha dele, para saber onde estava o chefão. Porque o líder dominante, o arquétipo dominante é o que ele quer, é o que matou a menina, é o que incitou todo mundo a matar a garota. Então ele diz, e no final eles pegam a japonesa e colocam a japonesa dentro de um barco. Lá eles pegam isso tudo tramado e articulado com precisão cirúrgica. Então ele pega a japonesa e bota no barco como isca. E ele sabe disso. E ele vai ao encontro, lá o cara atira nas costas deles achando que ele estava paralítico, que pegou a coluna dele. E ele cai no chão. E o cara então vai para cima da japonesa, pega os dedos e tenta abusar sexualmente dela, colocando os dedos nela. Quando antes ele não vai permitir, aí ele vai se manifestar, porque ela é representação psíquica, a transferência da Misha. Então ela representa a Misha. Naquele momento ali, ela é a Misha. Então ele vai fazer de tudo para salvar a Misha. E o inconsciente, quando ele dorme, o inconsciente aflora. E aí ele começa a sonhar e falar e conversar. Fora isso, ele não conversa com ninguém. Então ele tem um autismo que foi agravado com os transtornos da vida dele, com a infância dele conturbada. Então ele tem um transtorno de autismo acrescentado à psicopatia severa. Psicopatia severa, com antropofagia. Esse homem tem que estar numa jaula, preso, não pode estar em sociedade porque ele vai matar. Então, o que ele faz? Ele pega e se levanta e corta os tendões dele. Quando ele corta os tendões dele com a faca que se quebrou com a bala, os ancestrais dela o protegeram nessa questão. Então ela leva nesse sentido. E aí ela pega, se levanta, ele desamarra ela, o cara tá no chão e aí é só festa, porque ela diz, não faça isso. Mas aí é que está a diferença. A diferença entre uma pessoa que não é psicopata, ela não é psicopata, porque ela diz, não faça isso, entrega ele pra polícia. Porque naquele momento ali ela sabe que ele não pode fazer justiça, porque a partir do momento que ele fizer justiça e brincar com o corpo do cara, ele torna-se um psicopata. Então, quando ele brinca com as emoções e com o corpo da pessoa, torna-se um psicopata. Naquele momento ali, ele pega e descobre que ele também comeu as bochechas da Misha, que ele também tomou a sopa. E ele se revolta e vem um instinto dele de lobo, ele pula no cara e começa a talhar o nome da Misha no M, como sigla, no corpo dela. E provavelmente ele deve ter feito isso com todos os corpos, talhando o M. Então, é uma assinatura de um psicopata. O psicopata sempre deixa uma assinatura e essa assinatura deve ser perceptível dentro da situação. Ele explode o barco como prova e vai em busca do último, que é um taxibernista que está numa floresta e lá ele diz, eu quero cabeças, porque ele quer cabeças para levar ao totem que ele criou do samurai. Então o espírito do samurai se personifica na maldade dele, assimilando perfeitamente aquele espírito como uma luva. Ele assimila a Misha como a japonesa, como uma luva, e o espírito do samurai da família dela. Então ali eu estou vingando sua família, ali eu estou vingando as pessoas que viveram com você e fizeram mal a você. Obrigada, eu sou Márcia Médio Vidente Sensitiva e Clarividente.